Escola São Francisco de Assis oferece o programa A Voz do Pastor com o arcebispo metropolitano Dom Jacinto Bergman. A RU apresenta A Voz do Pastor, a palavra de Dom Jacinto Bergman para a Arquidiocese de Pelotas. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade. Mais uma vez agradeço ao Senhor por este encontro. Como é bom ter a graça de poder falar como pastor a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós batizados e batizadas, nós confirmados e confirmadas, nós eucaristizados e eucaristizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Evangelho do primeiro domingo do Advento. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Estamos iniciando o tempo do Advento. E com o tempo do Advento nós também iniciamos o tempo do ano litúrgico. E queremos agora refletir sobre este Evangelho do primeiro domingo do Advento. Sejam vigilantes. A exortação de Jesus à vigilância visava criar no coração de seus discípulos a atitude correta de quem deseja acolher o Senhor que vem. A incerteza da hora poderia ter como efeito desviá-los do caminho certo, levando-os a se afastarem perigosamente do reino. Vigiar significa pôr em prática as palavras de Jesus, especialmente o mandamento do amor. Significa enfrentar a tentação do egoísmo, que leva o discípulo a convencer-se da inutilidade do fazer o bem.
Significa acreditar que vale a pena lutar para construir o reino, a exemplo de Jesus, num mundo onde a injustiça e a maldade parecem falar mais alto. Significa estar sempre disposto a perdoar e a se reconciliar, revertendo a espiral da violência que assume proporções sempre maiores. A vigilância cristã é perseverante e se alimenta da esperança. A pessoa vigilante não se abate, ainda que a realidade seja desesperadora. O discípulo do reino sabe olhar para além da história e contemplá-la na perspectiva de Deus, segundo o ensinamento de Jesus. A vigilância, portanto, faz com que ele não seja esmagado pelo peso da história humana. Pelo contrário, o permite descobrir nela uma lógica inacessível para quem não tem fé. O discípulo esforça-se para não se deixar vencer pelo sono da infidelidade ao Senhor e ao reino. Ser encontrado assim seria a sua ruína. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Vamos então agora para a minha reflexão de pastor. E como estamos iniciando o ano litúrgico com o tempo do Advento, gostaria de trazer ainda presente a reflexão sobre o reino de Jesus Cristo, o reino que foi irrompido por Ele, que é o reino de Deus. E o reino de Deus é o reino de amor, justiça e paz. Jesus, fazendo-se homem, quis e quer eternizar a criatura humana, restaurando-a e reconciliando-a consigo. Cabe aos seres humanos acolher sua obra redentora, seu reino de justiça, paz e bondade sem limites, revelado na sua afável ternura e mistério de amor. Revelação essa em que o homem é livre, à medida que ama a Deus, dispondo-se no serviço generoso do reino e associado ao Senhor Jesus e com Ele colaborando na construção da fraternidade universal. A iniciativa divina na obra redentora é para que o homem se converta. Vemo-la claramente revelada no livro sagrado, quando nos deparamos com a história do povo de Deus, conduzido por um longo e penoso caminho, alimentado e animado pelo próprio Deus, da irrefutável promessa messiânica de salvação. Cristo Jesus, na instauração do seu reino, quando entra na vida de seu povo e revela seu infinito amor na compaixão e no seu legado de serviço, pede que experimentemos sua graça, que nos faz pessoas humanas livres, deixando-nos de ser escravos e objetos. Deus, pelo mistério de sua graça, nos transforma em criaturas verdadeiramente livres, ao mostrar a necessidade de sua vida, que é vida em abundância. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados, conforme carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Jesus entrou no mundo para testemunhar a verdade e a paz, que dentro do plano divino
os cristãos incorporados a Cristo pelo batismo formam o povo de Deus e se tornam capazes, de verdade, de desempenhar bem o compromisso batismal de, com ele, instaurar o reino na garantia da presença de Deus no mundo, pela força insubstituível de sua graça, no dom de sua ação divina que penetra no coração dos seres humanos e do mundo, assegurado em Jesus de Nazaré. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, como o evangelista Mateus fala no final do seu evangelho. À medida que as pessoas se esforçam para acolher Jesus, vítima pura e pacífica, na redenção da humanidade, pela linguagem da liturgia da Igreja, de um reino eterno e universal, vemos prevalecer a expressão de São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Além da graça da acolhida do reino de Deus, Jesus nos oferece a graça da perseverança. As pessoas abertas a Deus são criaturas de Deus, conscientes da vontade de buscar sempre mais o absoluto, o Criador e Pai, na confiança de que só conseguem avançar e dar passos significativos na graça de Deus. Deus entrou no mundo em razão dos descompassos da vida humana, indicando-nos que a liberdade verdadeira consiste no amadurecimento espiritual do homem, deixando nítida a acolhida de seu reino, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Gostaria de trazer duas notícias para nós, e uma notícia que vem da Igreja Universal, da Igreja Mãe, portanto da Igreja de Roma, e depois uma outra notícia ligada mais à Igreja aqui no Brasil. Vamos para a primeira notícia. Papa celebrará missa no Vaticano na festa de Guadalupe. A Pontifícia Comissão para a América Latina, CAL, divulgou um comunicado por ocasião da festa de Nossa Senhora de Guadalupe em 12 de dezembro. Como nos anos anteriores, o Papa Francisco vai presidir a Santa Missa na Basílica Vaticana a partir das 18 horas locais, 15 horas no horário de Brasília. A Rádio Vaticana, Vatican News, transmitirá a cerimônia ao vivo, com comentários em português. Trata-se de uma festa muito cara e muito amada pelo Papa Francisco e particularmente evocativa para os latino-americanos, lê-se no comunicado da CAL. A missa será precedida pela oração do terço, a partir das 17 horas e 30 minutos, que terminará com o canto do hino da iminente Jornada Mundial da Juventude no Panamá. A celebração será acompanhada pelos cantos, nos quais se alternarão o coral da Capela Sistina e o coral do Colégio Pio Latino-Americano. A segunda notícia. O sentido de caminhar juntos fortaleceu a presença
e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil. O Papa Francisco vem insistindo numa igreja sinodal. É a igreja do diálogo, da escuta, da partilha, da comunhão, de ouvidos atentos para que todos os filhos da Mãe Igreja se sintam acolhidos e cuidados na busca da comunhão com Deus. Neste contexto, a sinodalidade da Igreja e o protagonismo dos cristãos leigos e leigas foi o tema escolhido para a 9ª Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus, que aconteceu em Aparecida, São Paulo, entre os dias 22 e 25 de novembro passado. O evento contou com a participação das entidades que congregam os bispos, a CNBB, padres, a CNP, diáconos, a CNND, religiosos e religiosas, a CRB, consagrados seculares, a CNIS e os cristãos leigos e leigas, a Comissão Nacional dos Leigos do Brasil, CNLB. A busca pela sinodalidade, o sentido de caminhar juntos, abriu o diálogo para a motivação e aprofundamento da presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil. Em entrevista ao portal da CNBB, Dom Severino Classen, bispo de Caçador, Santa Catarina, destacou que a presença entusiasta de todos os organismos, revelando seu grande amor à Igreja de Cristo. Nesse momento histórico, dentro do Ano Nacional do Laicato, revelou a grandeza e a beleza da nossa Igreja no Brasil. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. Vamos para algumas notícias e atividades da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. Gostaria de iniciar essas notícias e essas atividades, mais uma vez, chamando a atenção que já temos muito clara a prioridade pastoral para o próximo ano, 2019, e também as ações comuns a partir dessa prioridade e concretizando essa prioridade. Portanto, as ações comuns arquidiocesanas para 2019 já estão elaboradas e foram elaboradas pelo colegiado e a coordenação pastoral arquidiocesana. Agora já aconteceram e ainda vão acontecer as assembleias das áreas pastorais, onde essas ações comuns arquidiocesanas são levadas para as áreas pastorais e, por sua vez, depois as áreas pastorais também repassam estas ações comuns arquidiocesanas para todas as paróquias nas suas assembleias paroquiais. Assim vamos concretizando essas ações comuns arquidiocesanas em toda a arquidiocese, formando realmente uma unidade pastoral. Gostaria de registrar que no domingo passado, dia 25 de novembro, foi a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E com essa solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, também foi o encerramento do ano do Laicato, que foi vivido no nosso Brasil. O ano do Laicato começou no ano passado, na festa da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e
também terminou neste ano, no domingo em que a igreja celebrou a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Foi um ano de muita intensidade, de reflexão, mas também de abertura de ação para os leigos e leigos. Qual é a missão dos leigos e leigas? Sempre tendo presente que a primeira missão dos leigos e leigas é no mundo, inseridos onde estão, lá são a semente do reino de Deus neste mundo que tanto precisa de Deus. Também aconteceu nesse domingo passado o encontro anual dos ministros extraordinários da comunhão e da palavra. Todos os ministros extraordinários da comunhão e da palavra da arquidiocese, das 26 paróquias, estavam reunidos nesse encontro anual, e a reunião aconteceu junto ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Inclusive, no encerramento deste encontro anual, na celebração eucarística dentro do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, todos os ministros renovaram o seu mandato como ministros extraordinários da comunhão da palavra. Inclusive, também aconteceu a admissão de 3 novos candidatos para este ministério e conferir esse ministério para esses 3 irmãos. Também, ainda neste último domingo, dia da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, aconteceu também, junto ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, na Cascata, a Assembleia dos Leigos e Leigas da nossa arquidiocese, com a presença de leigos de todas as paróquias, também dos movimentos pastorais, setores e organismos, e também leigos que estão inseridos na vida social, política, pública, também estavam representados. E houve, então, a eleição da nova coordenação arquidiocesana dos leigos. Os eleitos foram, como titulares, a Ângela Schwank, representante das pastorais, movimentos, setores e organismos; Sérgio Júlio, representante dos ambientes de ação do leigo; Cristiana Betems da Silva e Rosângela da Silva Chervasky, representantes da área pastoral de Pelotas; Zilda Quevedo Reis, representante da área pastoral de Canguçu; e Soila Maria Silveira Furtado, representante da área pastoral de Jaguarão. Também como suplentes foram eleitos Zeneida, representante das pastorais, movimentos, setores e organismos; Sandra Berch, representante dos ambientes de ação do leigo; Maria Fanny Lampert e João Batista, representantes da área pastoral de Pelotas; Terezinha Rivaroli Oliveira, representante da área pastoral de Jaguarão. Portanto, houve essa eleição da coordenação dos leigos nessa Assembleia dos Leigos e Leigas da Arquidiocese no domingo passado, junto ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cascata. Também gostaria de registrar que nesta próxima semana, mais precisamente nos dias 3 a 5 de dezembro, acontecerá a reunião do CONSER, Conselho Episcopal Regional. Significa a reunião dos bispos das 18 arquidioceses e dioceses do Rio Grande do Sul, que formam o Regional Sul 3 da CNBB. Esta reunião do CONSER acontecerá em Santa Rosa,
na Diocese de Santo Ângelo. E, por fim, gostaria de registrar que dia 6 de dezembro, quinta-feira próxima, teremos os 60 anos de ordenação presbiteral de Dom Jaime, nosso bispo emérito. Haverá no dia 6 de dezembro, quinta-feira, uma missa de ação de graças na Catedral Metropolitana às 18h15. E para colocar um ponto final para essas notícias e atividades, estou hoje presente em Barros Cassal, onde está acontecendo a ordenação episcopal do novo bispo de Bagé, o nosso Frei Cleonir Paulo Dal Bosco. É um capuchinho que foi nomeado novo bispo da Diocese de Bagé e está sendo ordenado hoje em Barros Cassal, a terra natal de sua família. Chegamos ao final do nosso programa Voz do Pastor. Não esqueçamos do compromisso concreto da 33ª Romaria que assumimos. E o compromisso concreto é este: todos os dias antes de dormir, fazer um instante de exame de consciência. Hoje falei bem das pessoas ou hoje falei mal das pessoas? Agradeço assim a Deus por ter podido estar com todos e todas nesse programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. A todos e a todas, a minha bênção de pastor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma boa entrada no tempo de Advento, tempo tão propício para preparar-nos para a vinda do Senhor, que celebramos no dia do Natal. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692.